E aí, tudo bem? Agora a gente está fazendo pão de aipim. Ontem a gente comeu aipim cozido e hoje a gente está fazendo pão de aipim. Para isso a gente tem que fazer um pirê. Quanto mais amassadinho o pirê, melhor para ficar o pão mais fofo. Então eu estou aqui espremendo, deixando pelo menos o mais esmagado possível. Claro que tem pessoas que preferem aqueles pedacinhos de aipim no meio do pão, né? Deixar com um aspecto mais rústico. Mas esse aqui vai ser bem esmagadinho, que a intenção é deixar ele bem fofinho. Nesse aqui a gente vai usar farinha de trigo. A gente sabe que tem muitas pessoas que, a princípio dizem que todo mundo tem problema com glúten. Então a gente vai usar também em outras receitas, a gente vai usar farinha de arroz. Pode ser farinha de arroz, fécula de batata e tem uma infinidade de farinhas e substitutos da farinha de trigo para se usar no pão. Pode fazer pão de polenta, de arroz pronto, uma infinidade. Tem pessoas que fazem até pão de peito de frango, então basta dar um alimento para o fermento, usar ingredientes que dêem um pouquinho de estrutura e liga para que consiga um pão saboroso. E aí, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos fazer o pão de aipim. Mas para fazer um pão, normalmente a gente começa pelo fermento. E aqui a gente vai fazer uma esponja. Esse pão aqui vai glúten, porque eu estou usando farinha de trigo, mas poderia ser feito com outra farinha. E como é que a gente vai fazer essa esponja? Eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo, mais uma colher de açúcar e 2 colheres de fermento biológico seco. E do líquido vou misturar isso aqui já mais com 200 ml de leite morno. Não precisa ser muito quente, senão vai acabar matando o fermento. E a gente vai mexendo isso aqui formando um mingau. E essa é a famosa esponja, essa é a primeira parte do pão. Então a gente fez essa esponja, vai deixar ela pelo menos uns 10, 15 minutos para ela crescer, vai ver que ela vai subir de volume, vai começar a liberar umas borbulhas, porque é reagindo, é o CO2 saindo da reação. E depois a gente vai agregar os outros ingredientes que a gente precisa para fazer nosso pão de aipim. Então, fica ligado. E aqui então nós temos a nossa esponja depois de apenas 10 minutos. E o que tem nessa esponja? Na real eu tenho uma xícara de farinha, uma colher de sopa de açúcar, 2 colheres de fermento biológico seco e 200 ml de leite morno. Tem que ser leite morno, não pode ser quente, senão acaba matando o fermento. Então, com essa esponja aqui é o início do meu pão. Vou misturar com mais 500 gramas de aipim esmagado, tipo um pirezinho. Quanto mais ralo, mais macio o pão vai ficar. Claro que tem gente que prefere deixar uns pedacinhos para dar aquele aspecto mais rústico do pão, mas esse aqui vai ser bem lisinho, bem fofinho. Vou acrescentar farinha de trigo, mas claro que quem é intolerante a glúten pode usar também farinha de arroz ou outro tipo de farinha que substitua a farinha de trigo. Ainda vou acrescentar 2 colheres de margarina, vou acrescentar mais 2 de gordura de coco e o leite também. Então vamos lá. Vai botar fermento. Se repararem bem, olha só a parte da reação do fermento que cresceu. Aqui. A gente vai usar 3 ovos nessa receita. A gente quebra um ovo por vez, colocando no recipiente para garantir que o ovo realmente está apto para o uso. Duas colheres de margarina.
e vou usar meia colher de sopa de sal. Aqui estou usando sal do Himalaia. Agora a gente bate bem. Eu vou acabar usando um fouet para misturar melhor toda a massa. Até deixar uma massa mais lisinha para a gente fazer o pão. E aí a gente vai acrescentar até 600 gramas de farinha de trigo. E por que até 600 gramas? Porque na real a gente vai acrescentando a farinha aos poucos, até sentir o ponto que ela já está suficiente. Então, dependendo do dia mais úmido ou dia mais seco, vai dar uma diferença na quantidade de farinha a ser usada. A gente quer chegar numa massa mais firme do que está agora. Que agora, se repararem, ó, massa bem macia. Agora a gente vai começar a colocar a farinha de trigo até dar o ponto. E para isso, o que eu faço? Na real, eu uso para receita para bolo e para outras receitas a balança. Porque ao invés de eu ficar usando diferentes acessórios, por exemplo, colher, xícara, para ver as quantidades, eu simplesmente coloco e vejo o peso, né? Tem os equivalentes da xícara, normalmente é 120 gramas de farinha por uma xícara de farinha, então fica muito mais fácil de fazer o pão, ou o bolo também. Então vamos lá, vou começar com 300 gramas, agregando, 315 gramas aqui. A gente vai incorporando aqui aos poucos. Eu estou usando esse bowl porque pão, quando a gente faz na bancada, a gente faz uma sujeirada. E assim eu tento diminuir pelo menos a sujeirada, né? Então a gente vai agregando a farinha até dar um ponto mais seco que a gente consiga moldar aqui e não faça aquela farelama toda. Mas sempre colocando na balança, para a balança também não desmarcar a tara ali e eu não ter a minha referência do peso. Olha aí, ó. Farinha sempre sai. Então tem que cuidar para não fazer tanta sujeirada. Com 300 gramas, olha aí, ó, como vai ficando mais firme. Então eu vou agregar agora mais um pouco. Porque com o dia de hoje eu acredito que 500 gramas, um pouquinho mais, vai ficar suficiente. Aqui já tenho 500 gramas de farinha, vou seguir agregando. Agora que a massa está ficando, ó, mais seca, quase um ponto de eu botar na bancada e sovar. A sova é muito importante para a gente deixar um pão com no caso farinha de trigo, uma rede de glúten bem firme. Se reparar, 500 gramas, ó, já a massa está começando a ficar mais seca e solta, eu vou começar a sovar na mão. Né? E assim a massa vai tomando forma.
O bom é bom porque a gente vai girando. Vai sovando muito mais fácil. Ainda gruda um pouco na mão. Lembrando que a gente tinha colocado 500 gramas. E coloquei agora mais 50 gramas aqui no bowl, mas eu vou colocar na bancada. Se repararem bem, aí tá grudando. A gente vai colocando um pouco mais de farinha. Lembrando que eu falei, né? 600 gramas. Até 600 gramas, às vezes pode ser até um pouquinho mais. Tudo vai dependendo do dia ou a umidade que vai vindo o aipim cozido. E essa parte de fazer pão é a parte da academia. O importante é ter uma bancada boa, firme, para a gente fazer isso aqui. Para soltar da mão essa massa mais úmida aqui, a gente bota a farinha, esfrega a mão e fica mais limpo. Agora é academia, não adianta. Pelo menos aqui uns 8, 10 minutos sovando. Então, para não deixar o pessoal muito cansado assistindo, eu vou cortar e botar direto lá depois. Mas para quem quiser ver, eu vou deixar aqui a academia. Vamos agregar aqui, vai mais 50 gramas, eu vou botando aos pouquinhos. Se repararem ainda a massa não está muito lisinha, ela está um pouquinho mais, aspecto mais rústico.
Seguimos sovando a massa, já passaram uns 7 minutos de sova da massa, ela já está ficando mais lisa, já não gruda tanto na mão. E eu devo ter um pouquinho, ó. Então já foi 600 gramas, eu vou usar um pouquinho mais agora, só para finalizar essa sova, e daí eu vou deixar crescendo em torno de 1 hora e meia, ou dependendo do dia, pode demorar mais quando for um dia frio, e daí eu posso deixar um pouco mais, até dobrar o tamanho, pelo menos. E depois de sovar durante 8, 10 minutos, tá aqui a massa. Agora eu vou deixar ela dobrar de tamanho, vou deixar ela pelo menos 1 hora crescendo. Vai depender do dia. Se o dia for mais frio, vai demorar mais tempo para crescer. Dia mais quente, a massa cresce, que é uma beleza. E depois dessa massa pronta, vamos fazer nosso pão de aipim. Mas poderia ser também uma pizza, poderia ser também aqueles salgadinhos com ervas ou também com alguma sementinha, tipo gergelim, para a gente beliscar. Então, é isso. Aqui está o pão, depois eu mostro como é que fica. O preparo do pão não requer muito tempo, na real. O que demora mesmo é o tempo de espera para o fermento fazer a sua ação e crescer. Então, agora mais 1 horinha e eu volto aqui. Importante a organização, né? Limpeza também. Então, os ingredientes têm que estar à mão para a gente conseguir fazer a receita mais fácil, para não estar com a mão suja e ter que procurar alguma gaveta ou abrir alguma porta de armário para conseguir os ingredientes. Então, a gente deixa tudo pronto já antes, pensa bem na receita para a gente conseguir fazer e manter o ambiente limpo, que é o que eu estou fazendo agora. Já mal acabei, já estamos deixando limpo. E agora, lavar o resto da louça e vamos esperar crescer a massa e eu vou mostrar como é que ela vai ficar. Se a esponja já cresceu daquela maneira, imagina agora. Então fica ligado que eu já volto. E aí pessoal, voltamos depois de deixar crescer o nosso pão de aipim. Mas vamos recapitular. O que a gente usou? A gente fez a esponja, que a gente usou 1 xícara de farinha de trigo, a gente usou 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, 1 colher de sopa de açúcar e 200 ml de leite morno. Importante que seja morno, não muito quente. E essa esponja, a gente fez um mingauzinho, deixou ele crescer pelo menos 15 minutos e depois agregou junto com os demais ingredientes, que foram 500 gramas de aipim cozido,
e esmagado como se fosse um pirê bem fininho, para o pão ficar bem macio. E a gente usou também duas colheres de margarina, usou uma colher de gordura de coco, usamos leite e também farinha, 600 e poucas gramas de farinha, né? A gente usou 600 gramas e depois teve que botar um pouquinho mais no final, quando a gente estava sovando ele. Então agora a gente ver como é que ficou o nosso pão. Olha o quanto ele já cresceu. E agora a gente vai separar ele e sovar mais um pouquinho. E vamos colocar em duas formas. A gente pode fazer ele simplesmente sovado e colocado na forma, mas também a gente pode fazer ele recheado. Pode ser presunto, queijo, calabresa, uma infinidade de sabores que as pessoas podem colocar a gosto, né? Ou também pode decorar por cima com gergelim. Dá para fazer estilo brioche, pãozinho arredondado, para fazer com hambúrguer. As possibilidades são muitas. Então eu vou só pegar uma faca. Olha como é que fica. Bastante ar dentro da massa. A massa cresceu bem. Agora eu vou separar ela em duas partes. Já vou jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui para fazer menos sujeira. E aqui, ó, tiro a primeira parte. Vou untar um pouquinho farinha pra gente sovar ele mais um pouquinho. É só e aqui eu vou colocar nessa forminha, vai ficar um pãozinho de sanduíche. Vou deixar ele crescer agora mais um pouco, mais uma meia hora. Agora eu vou fazer um pão maior com o resto da massa. Importante, um pouquinho de farinha. Lembrando, estou usando farinha de trigo, mas o pessoal que não quer glúten, os problemas do glúten, pode usar farinha de arroz ou outra farinha que substitua a farinha de trigo. Eu gosto de dizer que para pão a gente pode substituir tudo. Se a gente não tem o ovo, a gente pode substituir pela chia hidratada, pode substituir a farinha de trigo por outra farinha. A gordura pode ser margarina, pode ser manteiga, pode ser, para quem gosta, óleo vegetal. E uma infinidade de gorduras que podem agregar um pouquinho mais de maciez na massa. Agora só uma sovadinha. Já vamos botar na forma. Ó, ainda está grudando um pouquinho na bancada. E a gente coloca um pouquinho mais de farinha. Eu gosto do aspecto mais rústico. Então vou fazer esse aqui. Mas já está com untado com manteiga. Vou botar um pouquinho mais de farinha e deixar em cima. Fazendo um pão bem mais rústico, o aspecto vai ficar mais bonito. Porque eu acho que um pão de aipim tem que ter esse aspecto, né? Mas eu poderia botar também mais farinha e deixar ele mais firme, fazer alguns cortes para que quando ele crescesse desse um destaque legal na massa. Então é isso. Vou deixar aqui crescendo e depois a gente volta para ver um pouquinho antes de a gente assar no forno. Lembrando que eu estou passando agora também um bolo de aipim. Eu fiz um bolo de aipim natural, né? Eu só botei um pouquinho de essência de baunilha para dar um gosto. E o outro eu agreguei o achocolatado de alpino. Então, espere e veja.
É aquela história, sempre limpando a bancada para ficar mais fácil. E assim a gente vai. Vocês viram, em diversos preparos, sempre a limpeza é muito importante. Porque trabalhar na sujeira ninguém quer. E aí tá pronto, agora vamos esperar crescer mais um pouquinho, uma meia hora pelo menos, e depois eu vou colocar para assar. Tem que tirar o bolo de aipim, saborzinho de baunilha, e o outro com chocolatado alpino. Então segura aí que daqui a pouco a gente vai ver tanto o bolo de aipim quanto o pão de aipim. Coloquei, já fiz o preparo, o pão está crescendo, agora eu vou colocar um gergelim branco e preto para dar uma enfeitada no pãozinho. Daí ficamos o pãozinho com gergelim em cima para decorar e o outro normal. Em breve voltamos, eu vou colocar depois que ele vai crescer um pouquinho mais, eu vou colocar a gema de ovo pincelada em cima para ficar com aquele aspecto mais dourado, mais bonito. Tá bom? Segura aí. Bom, já estamos com os pães aqui crescendo, já foram sovados de novo. Bom, pessoal, já estamos com o pão crescendo aqui, vamos esperar mais ou menos uma meia hora para ele crescer e a gente vai colocar no forno para assar e daí a gente vai ver o resultado final do pão. Agora está aqui ainda assando também um bolo de aipim, eu fiz um bolo de aipim com um pouquinho de baunilha, essência de baunilha, e um outro com achocolatado. E aí, pessoal, agora chegou a hora de ver o resultado. Será que o pão assou? Será que ele cresceu bem? E aí? Vamos ver como é que ficou o nosso pão de aipim? Olha a forma. Olha o quanto ele cresceu. E aqui o nosso pão de aipim. Quentinho, tá firme. Agora eu vou deixar esperar um pouquinho, cortar ele e vamos provar. E aqui estão finalizados nossos dois pães de aipim, né? Eu fiz dois formatos, fiz um maior, estilo rústico, e um menorzinho para pão de sanduíche, né? Esse é a finalização, pãozinho quentinho, massa macia e muito saboroso. Uma maravilha, não precisa passar nada, mas uma manteiguinha derretendo aqui seria melhor ainda. Então, quer aprender a fazer pão de aipim, fazer pão de outros sabores, outras farinhas? Então, acompanhe, siga, curte e compartilhe. Vida no Campo com Felipe. Veja agora que eu vou fazer a prova.
manteiguinha. Olha a massa, olha a delicadeza, hein? E esse é um pão de aipim. Quer aprender? Me segue e curte e compartilhe. Vida no Campo com Felipe. Segue lá no YouTube. Vocês viram que macieza esse pão? Pão de aipim. Um pão saboroso, simples de fazer. Eu ensinei como é que faz a esponja. Depois a gente agregou os outros ingredientes, o aipim, pirê e também a farinha de trigo. Eu podia fazer com farinha de arroz ou outra farinha que substitua. Olha a qualidade desse pão. E aí, ficou com vontade? Quer aprender como fazer pão de aipim, outros pães ou muito mais? Segue, curte, compartilha. É Vida no Campo com o Felipe. Valeu e venha!